Hoje vamos apresentar o que é o controle social e como ele é exercido no acompanhamento das políticas públicas no Brasil. Começa agora mais um vídeo da série Instâncias de Controle Social do PBF. Ô Rafa, o papo tá bom, mas eu tenho que ir pro conselho. Conselho? Que conselho? Você tá querendo dizer pro psicólogo, né? Que psicólogo, Rafa? Eu vou pra instância de controle social do Bolsa Família. Essa é nova, eu nunca ouvi falar. É mais simples do que parece, Rafa. Escuta só. Controle social é o controle das ações do Estado pela sociedade. Com a redemocratização do Brasil, os espaços para a população opinar sobre a elaboração das políticas públicas e acompanhar a sua execução aumentaram. Dessa forma, a comunidade ganhou mais voz para garantir os seus direitos. Eu participo de um grupo em que representantes da sociedade e do governo se reúnem para acompanhar a execução das políticas públicas, contribuir para que os direitos dos cidadãos sejam garantidos. Ah, então é nesses conselhos que acontece o que o nosso professor chamou de controle social. É, exatamente. Pô, esse negócio me interessou, me conta mais. Tá bom. Mas a gente vai ter que ir andando porque eu não posso chegar atrasado. O controle social, Rafa, tem a ver com a participação da sociedade na vida pública. Ele acontece quando os cidadãos se mobilizam para acompanhar, avaliar e fiscalizar as ações do governo. É uma forma da comunidade verificar se os recursos públicos estão sendo bem aplicados e se as políticas estão alcançando seus objetivos. Isso contribui para a melhoria dos serviços públicos. Mas como é que a gente faz controle social? Já ia falar sobre isso? Deixa eu ver como eu posso te explicar. Deixa comigo, Pedro. Bom, Rafa, o controle social pode ser exercido pelos conselhos de controle social das políticas públicas, como, por exemplo, as instâncias de controle social do programa Bolsa Família. Os conselhos são órgãos colegiados, permanentes e constituídos por representantes da sociedade civil e do governo. São criados para acompanhar políticas públicas e fiscalizar as ações do governo federal, estados e municípios. Ficou mais claro agora? Até aí eu entendi. Mas essa ideia de controle social é nova no Brasil, não é? Claro que não, Não? mas ela foi assegurada pela Constituição de 88. Uau, eu nem era nascido. Eu também não, mas já tinha gente pensando no nosso futuro. Pois é, pessoal. A Constituição de 88 realmente trouxe vários mecanismos de controle social. Vamos ver alguns exemplos. A democratização e a promoção da transparência das ações do Estado. O dever de prestação de contas à sociedade. A necessidade de controle social por meio da criação de conselhos. O acompanhamento das políticas públicas em todas as suas etapas: formulação, execução, monitoramento, avaliação e financiamento. Isso significa que o povo passou a ter mais voz nas ações do Estado. Vai dizer que isso não é importante para a consolidação da nossa democracia. Bom saber das nossas conquistas. Pois é, mas também não é só ter direitos, né, Rafa? É preciso participar para que eles se realizem para todos. É. E foi por isso que eu virei conselheiro. De líder estudantil e agora conselheiro. E com muito orgulho. Mas Pedro, me diz uma coisa. Quais são as instituições que fazem o controle social? Você já deve ter ouvido falar dos conselhos municipais de educação, saúde, assistência social e agora da instância de controle social do Bolsa Família. Então, pelo que eu entendi, participando dos conselhos, nós contribuímos para que as políticas sociais tenham resultados em nosso município. É isso? É isso. É isso mesmo, Rafa. Os conselhos de acompanhamento e controle social das políticas públicas permitem que a vontade da população seja ouvida e respeitada. Ou seja, a comunidade passa a ser personagem principal nessa história. Isso significa uma mudança de mentalidade e de atitude. Ok, mas a participação em conselho é a única forma de se fazer o controle social? Claro que não. O controle social pode ser feito de várias formas. Tá, mas me explica, como assim? Por exemplo, como eu te disse, o controle social pode ser feito pelos conselhos. Mas os conselhos eu já entendi. Os conselhos são instituições permanentes com funções claramente definidas de acompanhamento das políticas públicas. Quero saber das outras formas. Como são? Quando pessoas, associações, organizações trazem sugestões ou reivindicam melhorias nos serviços públicos. Só isso? Pensando na fiscalização das ações do Estado, a gente pode incluir outras instituições. Como assim outras instituições? Os órgãos de poder legislativo, executivo e judiciário, que fiscalizam as ações do governo e o Ministério Público. E você acha que ouvidorias como aquela da Secretaria de Educação, aquela que é feita para ouvir as reclamações, seria também um exemplo? Claro, qualquer instituição que ajude o Estado a cumprir bem o seu papel é um exemplo. Na minha opinião, claro.
Os conselhos de controle social são espaços de participação da população na gestão pública. Por meio deles, a sociedade pode influenciar as políticas e apoiar sua fiscalização pelos órgãos competentes. Os conselheiros são os olhos e os ouvidos da comunidade. Eles ajudam a identificar problemas nas políticas públicas. E ninguém é melhor do que a população para saber o que deve ser melhorado. Por isso, a sua atuação nos conselhos, em conjunto com os órgãos de fiscalização, é tão importante. Nossa, agora que eu entendi a importância do Conselho de Controle Social no nosso município. Que bom, Rafa. Deu até vontade de participar. Ah, é? Não seja por isso. Qualquer dia eu te convido para uma reunião. Legal. Falou. No programa de hoje, vimos o conceito de controle social e sua importância no acompanhamento das políticas públicas no Brasil. No próximo vídeo, vamos falar sobre o Bolsa Família e sua instância de controle social. Até lá! Você sabia? No site do Bolsa Família, você pode ampliar os seus conhecimentos sobre controle social. Acesse a página www.mds.gov.br/Bolsa Família e bons estudos.